Desobsessão, capítulo 35, manifestação de enfermo espiritual, item 4. Convém observar que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Isso, gente, é de grande importância porque a maioria das pessoas não procura entender que o médium não é um robô, o médium não é um computador. Até os computadores têm especificações. Tem o notebook, tem um computador grande, tem o provedor. Então tem vários tipos de computadores, cada um com seu HD, tamanho de HD, tamanho de memória RAM, ou seja, os tipos de programas que tem em cada computador. Então nós temos que saber também, comparando a grosso modo, o médium é um computador. Então ele é uma máquina? Não. Vamos raciocinar diferente. Ele é um computador que tem determinados programas. O outro médium é outro computador que tem outros tipos de programa. Portanto, na hora que a espiritualidade vai classificar os espíritos que vão se comunicar, vão ter, os espíritos comunicam com Joãozinho, comunicam com Zezinho. São diferentes. E aí nós temos que observar o seguinte: se tem espíritos, se determinadas classes de espíritos só comunicam com uma determinada pessoa, está dentro do padrão moral e cultural dele e também do tipo de energia que ele emite para tratar. Ou do tipo de espírito que ele suporta, o outro já não suportaria. Que tipo de energia ele consegue metabolizar. Então são tudo fatores que nós temos que entender para não ficarmos fazendo conjecturas, porque os próprios mentores selecionam qual tipo de espírito vai manifestar pelo médium A e que tipo de espírito vai manifestar pelo médium B. Isso é fundamental para que todos entendam, para que todos respeitem e tenham em mente que tem que agir da melhor forma possível, com a maior segurança, com o maior respeito por aqueles espíritos que ali estão. Unge, não confundir, esse imperativo do trabalho e do intercâmbio com o chamado animismo ou suposta mistificação inconsciente. André Luiz ele pensou em todas as possibilidades. Ele disse: olha, o médium recebe uma classe de espírito classificada de acordo com as características éticas, morais e intelectuais dele. Aí depois ele falou assim: olha, cuidado, não fique achando que isso é misticismo, que é animismo ou então mistificação. É a necessidade de cada um. É o padrão psíquico de cada um. É aquele programinha. Então o programinha é um pouco do animismo. Mas não vamos taxar como animismo, porque animismo é um fator predeterminante para que ocorra a mediunidade. Então tem que saber que aquele médium tem aquelas características, tem aquele padrão. Então tem médium que ele só escreve com a linguagem altamente culta. E aí André Luiz vai falar no livro Mecanismo da Mediunidade do circuito Shunt. O circuito Shunt é um circuito que se coloca para desviar energia em eletricidade. Então nos motores elétricos principalmente, usa-se esse circuito Shunt para não haver uma sobrecarga de corrente, a sobrecarga de tensão ou de tensão nos induzidos e no rotor. Então, vamos falar induzido e indutor, tanto no induzido quanto no indutor, para não ter essa sobrecarga, usa-se o circuito Shunt, que é um circuito de proteção. Então, o seu Joaquim é um grande médium e recebe todos os espíritos que ele recebe, falando uma linguagem culta, uma linguagem educada, uma linguagem até transcendente. E as pessoas, mas está mistificando, é impossível. Porque o espírito Shunt, que vai fazer o filtro entre o médium e o espírito comunicante, fica um outro espírito que ele age como um filtro. E esse filtro vai fazer com que a mensagem passe e receba a influência desse espírito que é o circuito Shunt. Ah, mas aí não tem graça. Lógico. Se o espírito comunicante vier direto naquele médium, vai causar problemas para ele. Então fica um espírito fazendo um anteparo para fazer a passagem. Aí
as mensagens vão ter sempre determinadas características parecidas, mas isso não tira o conteúdo da mensagem, isso não tira o conteúdo do que está sendo feito e faz também com que, principalmente quando a linguagem é mais sofisticada, que os espíritos comunicantes reajam melhor pós-reunião. Assim como pode ter um chante que fala um monte de palavrão, um monte de besteira. Então depende muito da cultura e dos hábitos do médium aquele receber esse ou aquele espírito ou essa ou aquela comunicação.